Fala aí, pessoa bonita, Vitor, autor do Último Arcanista aqui, e hoje eu quero falar com vocês sobre algo que talvez você não saiba sobre mim, mas é sobre RPG de mesa e livros de ficção, fantasia, como essas coisas se relacionam, como elas não se relacionam e como que isso se relaciona comigo em minha vida. Caso você não saiba, eu sou mestre de RPG desde os meus 12 anos, quando um amigo meu da escola chegou e falou: Vitor, você vai narrar RPG de mesa para nós. E eu falei o que é RPG de mesa. E assim começou aí esse hobby que está comigo já há 15 anos, né? 16, 17 anos, já nem me perdi nas contas aí, mas faz tempo. E na época lá, a gente estava muito animado, né? Tinha 12, 13 anos. Tava saindo os episódios ainda, a gente estava muito animado com Naruto. O anime, que é sensacional, por sinal, um dos únicos animes que eu assisti e pirei bastante. E a gente jogava esse RPG quase todos os dias ali de tarde na escola. Então não que a gente jogava a tarde inteira, mas a gente ficava pelo menos umas 2 horas ali jogando, esperando as nossas mães chegarem para buscar a gente, todo esse negócio. E foi uma época muito divertida, porque a gente estava ali o tempo inteiro jogando, se divertindo e vendo aquela história se desenrolar na frente de nossos olhos, com todo aquele poder narrativo, todas aquelas questões ao redor disso. Foi sensacional. Porém, hoje, olhando para trás, com um livro escrito, tendo escrito outros contos ao redor das mesas de RPG que eu narrei, eu percebo que existe uma diferença muito clara entre narrar RPG e escrever um livro. E eu vou explicar um pouco contando como foi o meu processo para escrever o livro. Por incrível que pareça, o livro começou numa mesa de RPG. Então eu tive a ideia de narrar um RPG no fundo do oceano, criei um cenário próprio chamado Nukturp, que é onde se passa o livro, e narrei essa mesa 3 vezes, com uma história muito semelhante, sem perceber que a história era muito semelhante, por sinal. Mas na terceira vez que eu narrei, o grupo era muito bom, era bem legal ali, todo mundo que estava junto, todo mundo que estava jogando, e a história que eles contaram na mesa ficou muito legal. E você percebeu a diferença? A história que eles contaram na mesa ficou muito legal. Não a história que eu contei como mestre. Já volto para isso em um momento. Então eu peguei aquela história que surgiu e falei, cara, isso tá bem interessante. Acho que dá para transformar isso em algo. Peguei a base dela, analisei se fazia sentido ou não e trouxe transformado para este livro, que não tem muito... Você olha aquela história e essa, você fala, tá, é no mesmo cenário, ambos tratam de uma fuga, tem alguns elementos semelhantes, personagens comuns, mas não tá tudo igual. E não era para estar tudo igual, a ideia era para ser diferente, era para ser inspirado, digamos assim. Mas a grande diferença na minha visão é que em um RPG de mesa, e isso é algo que eu errei muito ao longo da minha trajetória como mestre, a história ela é contada, ela é desenvolvida pelos jogadores. São eles que desenvolvem, eles que trazem dinâmicas e toda a narrativa, porque eles são os protagonistas, eles tomam a decisão. Você, como mestre, é quem vai acompanhando as decisões deles e trazendo novos desafios e novos caminhos. Apesar de você entender o que está rolando por trás, se eles resolverem nunca ir por um caminho que você preparou, tá tudo bem. Você vai desenvolver um outro caminho para eles irem para lá e você vai desenvolver as tramas e os desafios ao redor deste caminho aqui. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida aqui para ajudar a levar esse vídeo para ainda mais pessoas. Isso vai me ajudar muito. Gratidão. Já em um livro, aí sim, a obra é sua, é você que escreve, é você que interpreta os personagens, as decisões deles, e é você que vai desenvolvendo toda a história ao redor do que acontece, você que vai trazendo coisas e vai criando as reações deles. Você é o deus aí do mundo e do roteiro, então você cria tudo do zero. Essa diferença faz com que determinadas coisas que você queira contar e desenvolver façam sentido estar no RPG de mesa e outras façam sentido estar num livro. Então essa história que já tinha pronta, já estava na minha cabeça, não fazia sentido eu continuar usando ela em RPG de mesa para ver o que os jogadores iam criar e trazer. Eu queria seguir esse caminho já, eu já sabia disso. Agora, quando eu narrei as primeiras vezes, ali, uma, duas, terceira vez, eu não tinha certeza de qual história eu queria que fosse contada no livro. Então, fez sentido eu trazer para RPG de mesa, para jogar o pessoal no mundo e para ver eles tomando decisões, jogando ali, criando narrativas. Inclusive, isso foi algo que me ajudou muito a desenvolver o próprio livro, a desenvolver o mundo em si, porque eles trouxeram questionamentos, pontos, desenvolvimentos que eu mesmo nunca tinha imaginado na minha vida. E foi bem legal trazer essa perspectiva
para desenvolver esse cenário, para conseguir criar algo mais sólido. Ou seja, se você está pensando em escrever um livro de ficção, de fantasia, e quer testar umas histórias, quer testar uns aspectos do mundo, do seu roteiro, não tem 100% de certeza se vai ficar legal ou não, joga no RPG de mesa. Às vezes, ao você narrar ali uma história de RPG, você vai começar a testar aspectos deste mundo, dessa história, que você nem tinha pensado e que vão mudar em muito todas essas perspectivas. Exemplo, a primeira vez que eu narrei aí neste mundo meu, um jogador perguntou, existem escravos nas redomas? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na época eu falei, sim, existem. Hoje já não existe mais. Mas a trama de ter escravo na época foi o que criou toda a história sobre eles fugirem e foi o que trouxe a ideia de uma fuga do fundo do oceano para o livro. Então, às vezes até algo que não está relacionado se relaciona e se conecta e faz sentido para te ajudar a reescrever ali a sua história, a trazer o seu livro. Talvez você nunca tenha narrado RPG, talvez você nem saiba o que é isso, mas RPG de mesa é basicamente um jogo de contação de histórias, onde o mestre vai guiando os jogadores por decisões diferentes e aí vai sendo contada uma história em grupo. Basicamente, esse é o resumo do resumo resumido aí para você, certo? Se você quer saber mais detalhes sobre como foi criado aqui o meu livro do Último Arcanista, confere esse vídeo aqui, lá eu conto um pouquinho mais sobre todo este processo, fechou? Até mais, tamo junto!